ZYH 280, 1180 kHz. Ondas médias. ZYF 273, 4805 kHz. Faixa 62,40 metros. Ondas tropicais. Manaus, Amazonas. ZYC 246, 96,9 MHz. Difusora FM, Manaus, Amazonas. Vão seguindo a Amazonas, a difusora, por todo o Amazonas, onde quer que eu vá. Difusora é notícia, informação. Amizade e alegria, difusora é Amazonas, difusora é Manaus. É tão bom te ouvir todos os dias, levando alegria, levando emoção para as pessoas. Manaus é um amor, é difusora, difusora é Manaus, difusora é Amazonas. Pega essa onda, difusora. Entre nessa, difusora. Difusora é a voz da nossa gente. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques desta segunda-feira. Não tem jeito. Tudo se repete. Familiares tentam levar drogas e dinheiro em visita a presos. Ministro da Defesa vem a Manaus para fechar acordo de segurança na fronteira com a Colômbia. Fantástico volta a denunciar. Péssimo comportamento de Adair foi ignorado em indulto. Venezuela abre postos de gasolina em pesos colombianos e reais. De Nova York para a cadeia. Ike já está a caminho do Brasil e vai ser preso no desembarque. Tentativa de apressar a delação do Odebrecht incomoda o governo. Ataque terrorista à mesquita deixa 6 mortos no Canadá. Acidente de trânsito e homicídio deixaram 9 mortos no final de semana. Agora no Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 34 milímetros de chuva para esta segunda-feira em Manaus. A temperatura, que é de 24 graus no momento, não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. A umidade no ar é de 90%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2017. É o 30º dia do ano. Faltam 335 para acabar 2017. É dia de Santa Martinha. Comemoramos ainda o dia da não violência, o dia nacional dos quadrinhos e o dia da saudade. A noite foi úmida em Manaus, com a ocorrência de bancos de nevoeiro e ventos fracos vindos de noroeste. Os aeroportos Internacional Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada têm alguma nebulosidade, mas operam sem restrições. Os registros da história. O que aconteceu nesta data? 1933, Adolf Hitler é nomeado chanceler alemão pelo presidente Paul Vandenburg. 1948, Mahatma Gandhi é assassinado pelo extremista hindu Nathuram Godse. 1950, Canto Geral de Pablo Neruda era publicado. 1969, última apresentação pública dos Beatles antes de se separarem. 1979, o Boeing 707-323C, prefixo PPVLU, operado pela Varig, desaparece no Oceano Pacífico 30 minutos após ter partido do aeroporto de Tóquio. No dia 30 de janeiro de 1945, perto do fim da Segunda Guerra Mundial, 11 submarino soviético atacou e naufragou o navio a vapor alemão, matando mais de 5.000 pessoas. No final de janeiro de 1945, a poucas semanas do fim da Segunda Guerra Mundial, multidões de alemães estavam em fuga do cerco soviético no centro da Europa. Enfrentando temperatura de 20 graus Celsius negativos, o formigueiro humano vinha em direção à costa do Mar Báltico. Na maioria, eram mulheres e crianças com a expectativa de entrar no navio com destino ao Ocidente. Agora 5h49.
sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária registrou 3 ocorrências durante o último final de semana em 2 unidades prisionais de Manaus. Durante o período de visitação, companheiras de presos foram pegas com celulares, dinheiro e até entorpecentes. Segundo a Secretaria, os procedimentos de segurança e revista foram intensificados para estas visitas. A primeira ocorrência registrada foi na manhã do sábado, dia 28, quando uma mulher tentou entrar no Centro de Detenção Provisória, o CDPM, com um celular, um cabo USB e uma bateria. Ela foi flagrada durante o procedimento de revista. A segunda ocorrência ocorreu também no CDPM. Uma mulher, por volta das 9:30 da manhã, tentou adentrar o presídio com uma quantia de R$ 30 que entregaria para o marido interno no presídio. Neste domingo, uma visitante tentou entrar no complexo penitenciário Onísio Jobim Compage com drogas. Segundo a SIAP, ela entrou com 2 porções de entorpecentes escondidas nas partes íntimas. Ela foi conduzida ao 19º Distrito Integrado de Polícia para realizar os procedimentos de flagrante. A SIAP informou que as 3 mulheres tiveram o direito de visita suspenso durante 30 dias. Pellegrini, parece que não tem jeito esse negócio. Pois é, Paulo Guerra, mais uma vez, mesmo com todas as recomendações, a SIAP antes de fazer essa liberação para as visitas, orientou, conversou com parentes, dizendo que agora a fiscalização, a atuação da polícia seria mais enérgica, seria mais eficaz, mas ainda assim os parentes insistiram em levar droga, em levar dinheiro, e não tem jeito, Paulo Guerra. Depois, quando eles proíbem, já vem aquela coisa toda, querem se manifestar, joga pedra nos carros que não tem nada a ver com a situação, como fizeram lá na BR-174, e ontem, tentaram mais uma vez adentrar ao presídio com droga. Pellegrini, tivemos uma noite madrugada tranquila na cidade ou muitos acontecimentos nos pronto-socorros? Paulo, no pronto-socorro João Lúcio, onde nós já chegamos, nós estamos inclusive nesse exato momento, Paulo, a movimentação foi tranquila, porém de sábado para domingo agitou um pouco mais. No pronto-socorro 28 de agosto a mesma coisa, já no pronto-socorro Platão Araújo, a movimentação de ontem para hoje foi até maior que de sábado para domingo. Nós tivemos sim, Paulo, uma movimentação intensa, mas nada que fugisse ao cotidiano, aquele número que já se tem durante os finais de semana. Pellegrini, já fazer o nosso contato, temos aí algumas interferências e eu leio uma matéria aqui enquanto você se reposiciona. O secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar, Cleitman Coelho, secretário executivo da SIAP, tenente-coronel da PM, Silvio Mouzinho, secretário executivo adjunto da SIAP, major da PM, Klinger Paiva, e o coordenador do sistema penitenciário, Major Lima Júnior, apresentam para a imprensa amanhã o diagnóstico das primeiras semanas à frente do sistema prisional do Amazonas. Após os eventos do dia 1º de janeiro, o sistema passou por adequações e mudanças nos procedimentos. Desde o dia 13 de janeiro, quando assumiu a pasta, o novo secretário e sua equipe realizaram contagem de preços e revistas nas unidades prisionais, adequaram acesso a banho de sol e visitas para os internos, intensificaram a fiscalização e revista nos dias de entrega de materiais de terça e quinta-feira e com os visitantes no fim de semana. 5h53 em Manaus. A Defesa Civil registrou durante este domingo 5 ocorrências devido à chuva que caiu na capital. De acordo com o órgão, das 5 ocorrências, 3 foram em casas com risco de desabamento, nas ruas Arthur, no bairro Armando Mendes, Benedito Lira, no bairro Novo Reino, e Dr. João de Paula, no bairro Colônia Antônio Aleixo. As outras 2 ocorrências foram de desabamento de muro na rua Doutora Iolanda, bairro Zumbi, e Rua 1, no Armando Mendes, ambos na zona leste da cidade. Retomado o contato com Alberto Pellegrini. Pellegrini, as garagens, nesta madrugada, como é que está a situação? Os ônibus saíram tranquilamente das garagens? Muito bem, Paulo Guerra, saíram sim. Nós já acompanhamos, conforme a tua recomendação, desde ontem você já me passava as pautas, já me orientava de como fazê-lo. Nós, desde o domingo, para que o ouvinte fique ligado e fique sabendo como é que são as coisas, o Paulo já me orientava desde ontem à tarde em relação a essas questões aí do transporte coletivo. E nós assim o fizemos, Paulo. Já visitamos a garagem da Líder,
lá conversamos com os motoristas, tá tudo tranquilo. Na garagem também da Global, tudo tranquilo. Demoramos um pouco mais na garagem da Eucatu, da União Cascavel. Por quê? Porque havia, Paulo Guerra, agora na madrugada, ou desde ontem à noite também, uma conversa dos diretores do sindicato com os trabalhadores da Eucatu. Tudo porque, Paulo, eles estavam muito revoltados, os motoristas e cobradores, porque devido ao assalto, houve um assalto, Paulo, na linha 450, durante a noite de sábado, quando o motorista foi esfaqueado durante o assalto. Mesmo sem ele reagir, o bandido foi lá e esfaqueou o motorista de ônibus. Numa outra situação, o motorista tinha acabado de sair da empresa, ainda fardado, parou com uma moto em uma drogaria. Lá ele viu um assalto e resolveu com sua moto perseguir os bandidos que estavam em um carro. Aí os bandidos perceberam a ação dele e atiraram na cabeça do motorista. Essa é a informação que temos, né? E o motorista está em estado grave no pronto-socorro João Lúcio, após ter tentado, né, conter, reagir, perseguir os assaltantes. Pois é, Peregrino, um clima de insatisfação e de insegurança também com estes assaltos, mas os bandidos terminaram presos, né, Peregrino? Terminaram, Paulo. Os bandidos que atiraram na cabeça do motorista foram presos, sim, né? A polícia também fez o cerco na questão dos que entraram no ônibus. A verdade é, Paulo, que essa onda de assalto a ônibus, né, durante o ano passado foi grande. Daí houve aquela ação toda, aquela mobilização da Secretaria de Segurança com várias operações e esses números de assaltos diminuiu e muito, mas foi uma queda drástica. Porém, ainda acontecem, né, Paulo? Acontecem ainda esses assaltos, foi diminuído bastante, isso vem acontecendo, mas em número menor, mas ainda assim incomoda muito os trabalhadores da categoria. Alberto Pellegrini, tivemos muitas mortes no final de semana. Então, Paulo, tivemos sim, né? Tivemos muita morte também no asfalto, Paulo Guerra. A gente pode colocar que o trânsito foi violento durante esse final de semana. Nós tivemos aí mortes por atropelamento, mortes por batida de moto, outras mortes também. A Noel Nutrios também foi palco de morte ontem em relação ao trânsito, bem como pessoas que morreram também aí, vítimas de bala e de faca na cidade, Paulo. E outras estavam internadas também morreram, né, Peregrini? Pois é, uma pessoa que estava internada aí desde o dia 19 de janeiro acabou morrendo aí durante a noite e madrugada, Paulo. Essa pessoa vinha aí passando por momentos difíceis após receber tiros e acabou morrendo na madrugada de hoje. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite e madrugada. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Vamos destacar também ocorrências policiais, policiamento em toda a cidade, bandidos também que tentaram trocar tiros com a Rocan. Os dois estão feridos, estão no bico do urubu no João Lúcio, viu, Paulo? Isso é destaque para daqui a pouco dentro do nosso noticiário policial. 5h58. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarez. Boiana em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM em Anamã. Rádio Cabocla FM de Altaz. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã e eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. Web Rádio Circuito FM de Altazes. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá.web Rádio. Voz Amiga no Lago do Libão. Voz Reconquista Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom no município de Iranduba. Temos informações do sudoeste do estado, lá está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora. Pois é, Paulo, aqui bem próximo à fronteira com o estado do Acre.
Nós temos 16 municípios na região e hoje eu trago a informação do município de Carauari. Está se encerrando agora pela manhã um mutirão de cirurgias, que a prefeitura do município de Carauari contratou uma equipe com recursos próprios da prefeitura e está fechando agora pela manhã 23 cirurgias de baixa complexidade gratuitamente à população. Os procedimentos ocorrem no hospital porque foi cedido aí para que a prefeitura tivesse esse local mais adequado, Paulo. É responsável por toda a logística do mutirão e realiza os procedimentos, como já falei, nas dependências do hospital, com a equipe de especialistas gerenciada pelo Dr. Wilson Lisboa, que é médico especialista em cirurgião geral. Portanto, mutirão de cirurgias gratuitas no município de Carauari, bancada aí pela prefeitura com recursos próprios. Fora isso, Paulo, eu tenho muita chuva aqui na região, estou falando assim um pouco alto porque é muito barulho, para que o ouvinte possa ouvir melhor a informação, muito barulho, tem chovido a madrugada toda, não tem previsão de parar agora pela manhã, o rio Juruá muito cheio e já está afetando aí as cidades daqui da região, principalmente as áreas mais baixas aí das sedes dos municípios, mas ainda não está desabrigando pessoas, a água está aí nas áreas, mas ainda não está dentro das casas e tem que se passar essa informação bem explicada, Paulo. As áreas estão alagadas, mas a água ainda não adentrou as residências, felizmente, aqui na região do Juruá, e a chuva tem contribuído para o aumento dessas águas. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo com a informação de Carauari aqui no Juruá, para o Jornal da Manhã. Paulo Guerra. Muito obrigado, Hélio, pelas informações. 6h05 em Manaus. 2 casas de shows foram autuadas pela Vigilância Sanitária Avisa Manaus na noite do último sábado durante a operação Baladas Noturnas. A ação começou por volta das 20h30 no Rancho Country, na Avenida Professor Newton Lins, e no decorrer da inspeção, o estabelecimento foi autuado por diversas irregularidades e teve uma das cozinhas interditadas por oferecer riscos sanitários tanto aos clientes quanto aos funcionários. O Forró João de Barro na Avenida do Turismo também não estava obedecendo às regras exigidas pelos departamentos da Visa Manaus e acabou autuado. Já as casas All Night na Avenida Efigênio Salles e Porão do Alemão na Estrada da Ponta Negra foram analisadas e atenderam às normas obrigatórias. Temos informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Eduardo e Paulo Guerra, o Sindicato dos Pescadores de Manacapuru, Sindipesca, convida todos os associados que não receberam suas carteiras profissionais de pescador no ano de 2012 e 2013 para comparecer à sede do sindicato para tratar de assuntos de seus interesses. E já caminha para a 4ª semana a quebra de uma fiação de telecomunicação, a qual continua causando risco às pessoas que caminham no Boulevard Pedro Hatz, a avenida mais movimentada aqui da cidade. Não se sabe a causa da quebra dos fios, assim como também não se sabe quem são os donos responsáveis pela fiação. Só se sabe que os fios que se arrastam no chão preocupam as pessoas que passam pelo local. Procuramos a Oi Telefônica, onde fomos informados que os fios não pertencem à empresa. Fomos até o Bradesco, banco que detém parte da fibra ótica da avenida, mas também nos informaram que não são os donos dos fios. Comunicamos à Secretaria de Meio Ambiente, a qual disse que iria tomar providências, e nada. Também entramos em contato com a Secretaria de Obras, que se propôs a notificar a empresa responsável para retirar a fiação. Mas até então, os fios continuam pendurados e se arrastando ao chão. Também, Paulo, numa cidade onde o Bar da Rose é tomado pela violência, o prédio do Ministério Público é transformado em sanitário público e a casa do juiz está abandonada servindo de esconderijo de marginais e drogados, uma fiação quebrada não seria motivo de preocupação para as autoridades. Aí, só Jesus na causa. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h07 em Manaus. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Amazonas está com inscrições abertas para o curso de formação de técnico de nível médio em agronegócios promovido pelo Senar Brasil.
Das 1.627 vagas disponibilizadas pelo edital de seleção para serem distribuídas em 51 polos de apoio e 17 estados, 40 estão destinadas para as pessoas interessadas em realizar o curso aqui no Amazonas. O período de inscrições vai até o dia 13 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico www.etec.senar.org.br/processo-seletivo-2017, onde os interessados poderão ter acesso ao edital da seleção. E as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos ProUni serão abertas à meia-noite da terça-feira, dia 31. Ao todo serão oferecidas 214.110 bolsas de estudo no primeiro semestre deste ano. O período de inscrição se encerrará às 23h59 no horário de Brasília do dia 3 de fevereiro. Segundo o Ministério da Educação, essa é a maior oferta de vagas desde a criação desse programa. Do total de bolsas oferecidas, 103.719 são integrais e 110.391 parciais. O governo federal cobre 50% da mensalidade. As inscrições devem ser feitas na página eletrônica do programa. O candidato deve informar o número de inscrição e a senha usados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2016. É possível escolher até 2 opções de curso por ordem de preferência. Temos informações com o repórter J. Rai. A Praça dos Três Poderes, considerada sala de visitas da cidade de Iranduba, vai ser devolvida à comunidade nos próximos meses. O local está fechado para reforma há quase 1 ano e meio. A praça, construída há 24 anos, no fim da gestão do ex-prefeito Laércio Fará, se encontra cercada por tapumes e tem feito muita falta às famílias que sempre fizeram dela o seu ponto de encontro. O prefeito Francisco Gomes afirma que até o fim deste ano o espaço público será reaberto. De acordo com Chico Doido, o projeto de reforma da praça deverá ser modificado e, dependendo da disponibilidade de recursos, o trabalho pode durar menos tempo. Se Deus quiser, vamos ter prazo. Final do ano, essa praça vai estar aberta. Conforme for a situação, eu acho que talvez daqui uns 6 meses essa praça deve estar aberta, se Deus quiser. Então vamos dar entrada na praça para ver a situação da praça. Vamos pegar um engenheiro para fazer outro levantamento, um arquiteto para fazer outro trabalho para ver o que a gente deve fazer pela praça, porque a praça está abandonada e o projeto foi mal feito. E nesta semana começa a operação Tapa Buracos em Iranduba. De acordo com o prefeito Chico Doido, o governador José Melo atendeu ao pedido dele e vai destinar uma cota de massa asfáltica para melhorar as condições de trafegabilidade nas ruas do município. O tempo aqui amanhece claro a parcialmente nublado. A temperatura agora é de 24 graus. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h11. Dados da Secretaria Municipal de Saúde e Ciência apontam que o Amazonas registrou 418 casos novos de hanseníase no ano passado. A taxa de incidência de 10,6 por 100 mil habitantes. Na capital, ações de esclarecimento e diagnóstico da doença serão realizados entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro. O Abrigo Moacir Alves inicia no dia 2 de fevereiro a Escola de Iluminação, que oferecerá palestras gratuitas a pessoas interessadas em cuidar da saúde psicoemocional e espiritual. A Escola de Iluminação tratará de recursos para vencer dificuldades emocionais como depressão, pânico, perdas e outros. As palestras acontecerão todas as quintas-feiras às 7:30 da noite no auditório do Abrigo Moacir Alves, localizado na rua Professora Leia Alencar, no Alvorada 1, em frente à maternidade do Alvorada. Ao lado do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, o governador José Melo abrirá nesta segunda-feira a aula inaugural da primeira turma de curso de formação de cabos e sargentos da Polícia Militar do Amazonas. A graduação será feita para 251 policiais militares. A solenidade começará às 8h no auditório Nina Lins da Universidade Newton Lins do Parque das Laranjeiras. O curso tem duração de 54 dias, sendo as 2 semanas presenciais e 2 meses na modalidade de ensino à distância. Na aula de abertura da formação, o comandante-geral da Polícia Militar ministrará a aula com o tema o aperfeiçoamento e a capacitação da Polícia Militar. Um caso de exploração sexual de crianças e adolescentes
incidentes que chocou todo o país. O prefeito de Coari, cidade aqui do Amazonas, foi preso pelo crime. O Fantástico mostrou esse caso há cerca de 3 anos. O prefeito Adair Pinheiro foi condenado a 11 anos de prisão, mas cumpriu só 3 anos da pena e ganhou liberdade nesta semana. A condenação dele foi extinta por um indulto de Natal assinado pelo presidente Michel Temer. Mas um relatório de uma investigação que mostrava comportamento péssimo do ex-prefeito pode ter sido flagrado ou por ter sido flagrado com celulares em sua cela após uma revista e ignorado pelo juiz, pode colocar Adair de volta atrás das grades. A denúncia voltou a ser assunto de ontem à noite no programa Fantástico da Rede Globo de televisão. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, se reunirá com o ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas da Colômbia nesta terça-feira em Manaus para fechar acordos de trabalho conjunto entre os dois países, tal como ações de inteligência e de combate ao tráfico de armas e drogas. Polícia. Alberto Pellegrini conta tudo o que aconteceu no final de semana e traz as mais recentes notícias da noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o plantão no pronto-socorro 28 de agosto pode ser considerado tranquilo durante a noite de domingo para segunda. Entretanto, de sábado para domingo, agitou mais um pouco. A mesma coisa aconteceu aqui no pronto-socorro 28 de agosto, quando a noite de sábado para domingo agitou muito, Paulo Guerra. 4 pessoas deram entrada a vítimas de agressão física, levaram pauladas pelo corpo. Uma outra pessoa, um homem de 22 anos, deu entrada a vítima de facadas, uma no braço, outra na perna. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada a vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e muita peia, Paulo Guerra. As informações dão conta de que ele foi roubar um celular no bairro Jorge Teixeira. Populares o alcançaram e meteram a peia nesse homem. Ele não sabia nem dizer o nome dele quando chegou no pronto-socorro Platão Araújo. Após os atendimentos, ele foi preso, foi levado por policiais da 14ª SICOM. De polícia, 2 bandidos armados tomaram de assalto uma moto na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade. A polícia foi acionada, houve perseguição e os bandidos, na hora da fuga, atiraram na viatura da Rocan. Resultado, os 2 bandidos foram baleados e estão internados no pronto-socorro João Lúcio. Um deles está no bico do urubu. Ele respira assim, Paulo Guerra. Tá, vai, não vai, tá mais pra lá do que pra cá. Ele está no bico do urubu. Ele levou 2 balaços ao trocar tiros com policiais da Rocan. Isso aconteceu lá na área da Rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira. Atuantes, sempre para servir e proteger a Secretaria de Segurança, a Rocan nas ruas, combatendo a criminalidade. Durante um assalto a ônibus da linha 450, o motorista do coletivo foi esfaqueado. Os bandidos levaram a renda do ônibus e a CPU, com as imagens da câmera de segurança que fica dentro do ônibus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ninguém estava reagindo, todo mundo quieto. Ainda assim, o bandido esfaqueou o motorista do ônibus. A polícia já está no cerco, o número de assalto a ônibus diminuiu bastante, ainda existe sim, mas com a ação da Secretaria de Segurança, esse número de assaltos diminuiu e muito na cidade. Entretanto, ainda acontece um aqui e outro lá, mas a polícia está trabalhando no assunto. Um casal lá no bairro do Coroado, um casal apaixonado,
Eles são casados. Eles prometeram no altar estar juntos, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e também na bandidagem, no assalto e na venda de droga. Uma mulher de 32 anos, pensa na mulher, aquela mulher que coloca aquela sobrancelha pintada, mal pintada, que deu a sobrancelha torta. Ela estava ao lado de seu marido vendendo droga lá no bairro do Coroado. Ela tem 32 anos e o marido tem 30. Ele gosta de velha, rapaz. E foram presos lá no bairro do Coroado. A polícia foi acionada. Houve uma denúncia através do telefone 181. Amigo ouvinte da Difusora, para caguetar os bandidos, você não precisa se identificar. É só ligar 181, telefone da Secretaria de Segurança, que você passa as informações e logo há uma operação, há uma diligência onde a polícia vai lá através da sua denúncia buscar as informações e prender, como prendeu aí o casal da mulher da sobrancelha, eu lembrei o nome, da sobrancelha de rena, mas tem que ser feito com um profissional que sabe, senão fica igual sobrancelha de macaco na cara das mulheres por aí. Tem que ir com um profissional que sabe, senão fica igual a cara dessa bandida que tem sobrancelha de macaco. Ela foi presa lá no bairro do Coroado. E mais de polícia. 2 homens foram presos ao tentarem comprar cachaça, bebida alcoólica, como estavam tentando comprar Skarloff, outras bebidas como cerveja, etc., com uma nota de R$100 falsa. A polícia foi acionada e deteve os 2 que estavam querendo encher a cara com dinheiro falso, muito dinheiro falso, rodando aí na cidade. Eu conversava com a moça que vende aquele bingo lá do Amazonas da Sorte. Ela me dizia que somente na semana passada recebeu mais de R$50 em notas falsas, muito dinheiro falso aí na área. Todo mundo, comerciante, tem que ter cuidado. Um ladrão de 20 anos, armado com revólver calibre 38, foi preso na Avenida Brasil. Ele estava pronto para cometer assaltos, estava pronto para fazer arrastão, só que a polícia foi mais rápida. A polícia mais uma vez impediu que esses assaltos, arrastões acontecessem. A Secretaria de Segurança na rua, a Polícia Militar com o Coronel Walter Cruz na Operação Águia, e o resultado é bandido atrás das grades. E não foi diferente no bairro da Compensa, quando esse bandido que estava pronto para cometer assaltos foi detido pela polícia. É polícia na rua. Por determinação do governador José Melo, os bandidos estão pegando o beco em nome do considerado. Carro recuperado pela polícia. Um carro foi recuperado pela Secretaria de Segurança na Avenida Coração, lá no bairro Nova Cidade. Foi uma ação dos policiais da 15ª SICOM que detiveram esse ladrão de carro. Falando em carro roubado, um carro também foi roubado lá na área do bairro Nova Esperança. Daqui a pouquinho vou puxar aqui a placa desse carro, Paulo Guerra, um Fiat Uno, ano 2002, que os bandidos tomaram aí de assalto, mas a polícia está buscando as informações de um Fiat Uno de placa JWR 4433, é a placa. Qualquer informação vai rolar uma gratificação, viu, gente? É só você ligar para o telefone do Francinei, o 9109-5229. 9109-5229. Se você souber o paradeiro de um Fiat Uno de cor cinza de placa JWR 4433. No bairro da Redenção, o famoso Planeta dos Macacos
bairro do nosso querido Márcio Gonçalves, ele que manda na Redenção. Houve um assalto, um bandido roubou um celular e entrou na peia lá no bairro da Redenção, lá no Planeta do Macaco é assim, roubou, entrou na peia e não foi diferente durante esse final de semana, lá no bairro Planeta dos Macacos, um homem foi roubar o celular e apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Até uma senhora que passava 68 anos bateu no bandido a golpes de sombrinha. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita movimentação também na área do pronto-socorro Delfim Aziz, ali na área da Torquato Tapajós. Nós recebemos informações que durante o final de semana, movimentação também muito intensa, principalmente dos moradores ali da área do Viver Melhor. Quando acontece alguma coisa, vão direto ao pronto-socorro Delfim Aziz, que fica na Torquato Tapajós. Para você ter uma ideia, 4 pessoas deram entrada vítima de agressão física tão somente no dia de ontem. 2 deles estavam usando camisa do Vasco da Gama. Apanharam no campo e apanharam também lá no Viver Melhor. É a virose que também está atingindo a nossa goela. Mas agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Vamos aos registros. Morte no asfalto. Morte por atropelamento. Um homem até o momento não identificado morreu após ser atropelado na Avenida Max Teixeira. As informações dão conta de um carro em alta velocidade que atropelou e matou esse homem e não prestou socorro à vítima. A vítima caiu no asfalto, já caiu sem vida lá na área da Avenida Max Teixeira. E atenção, perseguição e morte no bairro de Petrópolis. Era começo da noite, quando Paulo Guerra, um homem corria desesperado. Ai, acorde! Ele correndo e o atirador atrás. De repente ouviram uns estampidos. Pô! E o homem correndo. Corria de novo e outra bala. Parecia aquele filme que o bandido atira e não acerta o artista. E dava mais um tiro. Foram vários tiros, até que o atirador estava chegando perto da vítima. A vítima correu para dentro de uma lanchonete. Chegando no lanche, aí já não havia mais para onde correr. O bandido, o homem que estava armado, atirou 4 vezes contra a vítima. Até mesmo o dono da lanchonete foi atingido por um tiro. O homem que recebeu os 4 balaços não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu dentro da lanchonete, quando muitos estavam esperando o X-Bacon, o X-Maionese, o X-Tudo. Essa vítima recebeu, foi um X-Bala. Aconteceu lá no bairro de Petrópolis. Olha a faca, olha a morte! Um homem foi barbaramente assassinado no bairro Campos Sales. As informações dão conta que esse homem era conhecido apenas como doido, e dão conta também de que o doido estava envolvido com negócio de droga e também gostava de namorar com mulher casada. E o doido namorador, o doido estava com tudo e acabou recebendo várias facadas. E o doido não resistiu aos ferimentos e morreu na ponta de uma faca lá no bairro Campos Sales.
Acidente de trânsito, queda de moto. Um homem até o momento não identificado morreu vítima de queda de moto. Aconteceu lá na área do município de Fonte Boa. Desde então, a vítima estava internada em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Trata-se não de um homem, Peregrine, mas de uma mulher, a dona Janice Salles Correia. Dona Vanice Salles Correia acabou morrendo aí, vítima de queda de moto. Ela estava internada há vários dias, vinda lá do município de Fonte Boa, e infelizmente acabou morrendo aí, vítima de acidente de trânsito. Outra morte no asfalto, outra morte no trânsito. Aconteceu também na Avenida Noel Núteus, quando uma mulher de 42 anos morreu. Ela morreu vítima de acidente de trânsito. Mais uma morte no asfalto aconteceu aí no final de semana devido à violência no asfalto. A grande maioria motoristas imprudentes que dirigem em alta velocidade. Se dirigir sem infringir o código, aí não tem problema. Mas aí mesmo com o policiamento aí nas ruas, o Batran, o Detran, o Manaus Trans, ainda assim o pessoal mete o pé no acelerador e o resultado não é esse, não é outro, pessoas atropeladas, muitas pessoas morrendo aí no asfalto na cidade. Agressão física, murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes, e como se não bastasse, ainda por cima pauladas. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente agredido a golpes de pau, levou muita paulada. As informações dão conta, num primeiro momento, que pode se tratar de um acerto de contas. Crime ocorrido na zona leste da cidade. Antes de morrer, o homem ainda deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde de tudo foi feito para salvar a vida da vítima. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na paulada. Apanhou mais que o time do Vasco lá na zona leste da cidade. Tiros pelo corpo. Um homem de 30 anos de idade apanhou muito. Ainda levou vários tiros na Avenida Paulo VI, no bairro de Petrópolis. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O último registro. Olha a faca, olha a morte. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado. Ele levou 7 facadas lá no núcleo 16 da Cidade Nova. Isso aconteceu no último dia 7. Desde então, ele lutava muito contra a morte, mas infelizmente, à noite de ontem, já entrando para a madrugada, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após lutar bravamente contra a morte. O Instituto Médico Legal, a equipe do Dr. Jefferson Mendes, realizou nas últimas 24 horas 29 exames de corpo de delito. Dentre eles, aconteceu mais uma vez um homem que estava envolvido em um triângulo amoroso. Ele era estátua nessa história, estava metido com mulher dos outros. Foi descoberto e o homem meteu
meteu-lhe a faca na estátua que estava assediando a esposa dele. Aconteceu na área da zona leste da cidade. Você que é estátua, ou seja, você que é amante, você que se mete com a mulher dos outros, todo cuidado é pouco. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Num gramado encharcado por causa da chuva que caiu em Rio Branco, capital do Acre, desde a manhã de ontem, Calvez e Nacional ficaram no empate em 1-1 no estádio Florestão, no jogo de ida da fase preliminar da Copa Verde 2017. O Palmeiras continua sem vencer a Ponte Preta no reformado Palestra Estália. Diante de um público baixo, quase 16 mil torcedores, o Verdão cedeu empate em 1-1 nos minutos finais do amistoso disputado ontem após Rafael Marques colocar a mão na bola dentro da área. O gol verde foi marcado pelo paraguaio Lucas Barrios, que encerrou o longo jejum sem balançar as redes. O São Paulo não teve problemas para conquistar uma vitória contundente em seu último teste preparatório para o Campeonato Paulista. Na manhã deste domingo, a equipe comandada pelo ídolo Rogério Ceni derrotou o Columbus Crew dos Estados Unidos por 7-0 no CT de Cotia. É fraco esse time do americano. No primeiro clássico do Campeonato Carioca, o Fluminense derrotou o Vasco por 3-0 em partida disputada ontem à tarde no estádio Newton Santos. O resultado fez o tricolor das Laranjeiras assumir a liderança do Grupo C com 3 pontos ganhos. O Vasco, que ainda não pontuou, é o lanterna da chave. Wellington Silva, Henrique Dourado e Marco Júnior marcaram os gols dos vencedores. Na próxima rodada, o Fluminense vai jogar diante do Resende na quarta-feira em Moça Bonita. Já o Vasco enfrenta o Bangu na quinta-feira também em Moça Bonita. A seleção brasileira enfrenta o Equador às 23h30 de hoje, hora de Brasília, no estádio Atahualpa, em Quito, na partida principal da rodada de abertura do hexagonal final do Grupo A. Do Campeonato Sul-Americano Sub-20. Terceiro colocado no Grupo A com uma derrota, a equipe dirigida por Rogério Bicani vai reencontrar os donos da casa que se classificaram na primeira colocação da chave, embora com a mesma pontuação alcançada pelo Brasil. Na primeira fase, os brasileiros venceram os equatorianos por 1-0, o gol do atacante Felipe Viseu do Flamengo. Últimas notícias. O Tesouro Nacional vai divulgar às 14h30 de hoje o resultado primário de 2016. Até novembro, as contas do setor público somavam um déficit primário de 156,8 bilhões de reais, despesas maiores do que receitas sem contar juros da dívida pública. A meta estabelecida é de um rombo de 170,5 bilhões. O Índice Geral de Preços, Mercado IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, acaba de sair porque é usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários, acelerou de 0,54% em dezembro para 0,64% em janeiro. Em 12 meses, o IGPM acumula alta de 6,65%. O barril de petróleo Brent para entrega em março abriu nesta segunda-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a $56,26, variação de 46%, 0,46% frente ao fechamento da sexta-feira. A Bolsa de Tóquio terminou a sessão de hoje em queda de 0,51%. O Nikkei perdeu 98,55 pontos a 19.368,85 unidades. O principal índice asiático caía nesta segunda-feira depois que as restrições à imigração adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentaram as preocupações sobre o impacto das políticas da nova administração sobre o comércio e a economia. O índice MSCI, que une ações da região Ásia-Pacífico, com exceção do Japão, tinha queda de 0,44% às 7h30, horário de Brasília. Os mercados chineses não operam pelo feriado do Ano Novo Lunar. A Toyota Motors perdeu uma liderança de 4 anos nas vendas globais de veículos para Volkswagen, segundo dados divulgados hoje. A montadora japonesa afirmou que suas vendas globais, que incluem as marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino Motors, subiram 0,2% em 2016 para 10,18 milhões de veículos. O volume fixou abaixo dos 10,3 milhões divulgados pela Volkswagen, que conseguiu um recorde de vendas globais apesar do escândalo de fraude em testes de emissão de poluentes. A classe A é aquela que mais tem visto a renda encolher durante a recessão. Levantamento feito pela Tendências Consultoria mostra que a massa de rendimentos real desse grupo recuou 2,9% em 2016 contra 2% na média geral, 2,1% na classe B e 0,8% na C e 1,4% nas classes D e E. O desempenho para especialistas é resultado da forma como os brasileiros vivem com a economia.
A Eletrobras planeja desembolsar 2,5 bilhões de reais com os planos de demissão voluntária e de incentivo à aposentadoria de seus funcionários previstos para este ano. O objetivo da empresa com as duas iniciativas é reduzir em 5 mil empregados a força de trabalho do grupo, um custo médio de 500 mil por funcionário desligado e gerar uma economia à companhia de 1,7 bilhão anuais. 6h44. O resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, será divulgado nesta segunda-feira, hoje, de acordo com o Ministério da Educação. As inscrições terminaram às 23h59 de ontem. Os resultados poderão ser conferidos no endereço no www.sisu.mec.gov.br. O acordo de delação premiada da Odebrecht causou o rompimento das relações entre o ex-presidente e herdeiro do grupo empresarial Marcelo Odebrecht e seu pai Emílio, presidente do Conselho de Administração do conglomerado. A informação foi confirmada ao UOL por 5 pessoas ligadas à Operação Lava Jato ou ao Odebrecht, sob a condição de terem suas identidades preservadas. Marcelo sente-se injustiçado. Ele se vê como um bode expiatório. Acha que pagará o preço mais alto entre todos os envolvidos na Lava Jato, também porque seu pai aceitou delatá-lo, afirmou ao UOL um funcionário de alto escalão da Odebrecht. A Comissão de Ética Pública da Presidência, que retoma as atividades nesta segunda-feira, analisará ao longo deste ano processos que envolvem 20 dos 25 ministros que integram o governo do presidente Michel Temer. Dos 25 integrantes do primeiro escalão de Temer não são alvo de processo na Comissão de Ética Pública. Somente os ministros Torquato Jardim da Transparência, Roberto Freire da Cultura, Sérgio Etchegoyen, Gabinete de Segurança Institucional, Grace Mendonça da Advocacia Geral da União e Ilan Goldfein do Banco Central. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, pode homologar entre hoje e amanhã as delações da Odebrecht enquanto é plantonista do judiciário que está em recesso. Os juízes auxiliares de teoria já concluíram as audiências com os 77 executivos e ex-executivos delatores. Pessoas próximas ao presidente Michel Temer enxergam pressa na ministra para a divulgação da delação, que ela busca proeminência para se firmar como líder nacional. A integrante do governo afirmou ainda que Carmen Lúcia, agindo dessa forma, busca criar um fato político, ampliando a ansiedade sobre o tema. Entre integrantes do governo, a leitura é que a presidente do STF acabará dando ares ainda maiores de excepcionalidade ao episódio, caso de fato chame para si a responsabilidade da homologação antes do retorno oficial dos trabalhos do judiciário, que está em recesso. O empresário Ike Batista, considerado foragido após ter viajado a Nova York dias antes da operação policial para tentar prendê-lo, embarcou de volta ao Rio de Janeiro ontem, onde deve ser detido assim que chegar. Antes do embarque, ele disse que está à disposição da justiça. Ele chegou sozinho ao aeroporto John Kennedy, nos Estados Unidos, por volta de 21h50, hora de Brasília, fez check-in e minutos depois passou pelo controle de passaporte. Às 22h15 já aguardava o voo dentro da sala de embarque e pouco depois da meia-noite foi rumo à aeronave. O voo da American Airlines, de número 973, deixou os Estados Unidos aos 45 minutos da madrugada de hoje e tem chegada programada às 10h30 desta segunda-feira, 8h30, hora Manaus, no Rio de Janeiro. A francesa Iris Metnaré, uma estudante de odontologia de 24 anos que gosta de cozinhar, foi coroada Miss Universo nesta segunda-feira em Manila. Nascida em Lille, norte da França, onde mora até hoje, Metnaré foi Miss França em 2016 e Miss Nord-Pas-de-Calais no ano anterior. Não é um banimento a muçulmanos, afirmou Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ontem, por meio de nota em resposta à repercussão negativa gerada por um decreto assinado por ele que restringe a entrada de refugiados e imigrantes em território norte-americano. Os donos de Green Card, a permissão de residência permanente nos Estados Unidos, que pediram uma exceção ao decreto migratório do presidente Donald Trump, receberam uma resposta positiva, afirmou uma fonte do governo. Todas as pessoas que solicitaram uma exceção por conta do Green Card a receberam, disse a fonte. Ele disse que 170 pessoas com Green Card haviam solicitado a exceção até o domingo. Donald Trump quer estabelecer uma política de imigração para evitar nos Estados Unidos atentados como registrados na França, Alemanha e Bélgica nos últimos 2 anos, afirmou uma fonte do governo americano. O presidente dos Estados Unidos provocou indignação em seu país e no exterior ao assinar na sexta-feira um decreto que bloqueia a entrada de refugiados por 120 dias e de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana por 90 dias.
O período será utilizado para estabelecer um sistema de supervisão extremamente minucioso dos candidatos a entrar nos Estados Unidos. A companhia aérea Emirates de Dubai informou hoje que modificou as tripulações dos voos com destino aos Estados Unidos para adaptar-se ao decreto anti-imigração do presidente Donald Trump. A recente modificação das condições de entrada nos Estados Unidos para cidadãos de 7 países se aplica a todos os viajantes e membros da tripulação nos voos para aeroportos americanos, afirma a empresa em um comunicado. A Venezuela deve inaugurar nesta segunda-feira 3 novos postos internacionais de gasolina, 2 na fronteira com a Colômbia e 1 na fronteira com o Brasil, anunciou ontem o presidente Nicolás Maduro. Para combater o contrabando com a venda de gasolina em pesos colombianos, a partir de amanhã no estado Apure, no sul, vamos abrir 2 postos na fronteira com a Colômbia, disse ele. Em Bolívar, na localidade de Santa Helena de Guaire, em fronteira com o Brasil, o governo vai inaugurar o terceiro posto internacional de gasolina, onde o litro custará, de acordo com Maduro, R$1,50. 2 homens abriram fogo em uma mesquita do Quebec, em uma ação que deixou 6 mortos e 8 feridos, um ato que o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau classificou de ataque terrorista. Christine Colombe, porta-voz da polícia local, afirmou em uma entrevista coletiva que as vítimas fatais têm entre 35 e 70 anos e que 2 suspeitos foram detidos após o ataque. A polícia considera o incidente como um ato terrorista. Na França, o presidente François Hollande condenou com a maior firmeza o atentado terrorista contra a mesquita na província de Quebec, no Canadá, e disse que os terroristas queriam atacar o espírito de paz e de abertura dos quebequenses. Hollande, em comunicado divulgado pela presidência francesa, qualificou de odioso o atentado ocorrido em Quebec. Depois de mais de um mês de recesso, deputados e senadores retomam os trabalhos legislativos nesta semana. Oficialmente, a volta das atividades do parlamento ocorre na quinta-feira, dia 2, a partir das 16 horas, com a sessão solene do Congresso Nacional, que deverá contar com a presença do presidente da República, Michel Temer, e da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Ministro do Governo e dos Tribunais Superiores, embaixadores estrangeiros e outras autoridades também estão entre os convidados da sessão solene. Na ocasião, Temer deverá ler sua mensagem presidencial ao Congresso, na qual abordará as realizações do governo e propostas para este ano, além de falar de alguns cenários do país para 2017 e de pedir apoio do Congresso para ações do Executivo. Tradicionalmente, a mensagem é lida pelo secretário da mesa diretora do Congresso Nacional, mas na abertura dos trabalhos legislativos do ano passado, então o presidente Dilma Rousseff fez questão de ler a mensagem no plenário da Câmara. Na época, Dilma foi aplaudida e vaiada durante seu discurso. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Está na hora de eu ajudar a passar as coisas a limpo, diz Ike em Nova York, antes de embarcar para o Brasil. Folha de São Paulo. Após recuo, Trump defende bloqueio para a entrada de imigrantes. O Estado de São Paulo. STJ nega pedido para soltar ex-governador Sérgio Cabral. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Advogado de Lula pedem anulação de processo do triplex de Guarujá. Valor econômico. Presidente do PT apoia candidato de esquerda para presidir em Câmara e Senado. Estado de Minas. Inventor do requeijão em copo morre aos 96 anos em Minas Gerais. Recife, Jornal do Comércio. Portadores do Green Cards não serão afetados por medidas anti-imigração. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mãe mata o próprio filho de 11 anos com arma de fogo e é presa. 0 hora, Porto Alegre. 5.116 presos estão nas ruas por falta de vagas nas cadeias do Rio Grande do Sul. O Brasil Econômico. Inadimplência entre as empresas cresceu 5,1%, aponta o SPC. As edições locais, agora. Dupla presa após balear motorista e fazer reféns. A crítica. Trânsito, perigo constante. Ciclistas atropelados, 3 vítimas em 4 dias. Em tempo. Municípios, calamidade financeira. Prefeitos de Maués, Coari, Altazes, Iranduba e Manacapuru poderão decretar calamidade financeira. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, José Alberto Zegdeg, Hélio Ramos e Alberto Pellegrini. Operação de rádio, Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz Silva. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.